Bíblia aberta, não feche. Coloque agora, depois na NVT, a versão. Eu sou muito apaixonado por pensar a palavra no sentido de olhar as pequenas nuances do texto. Por alguma razão, isso atrai a minha atenção, isso grita dentro de mim. E olhando esse texto, os dois primeiros versículos, o 35 e o 36, saltou um grito dentro da minha alma. Observe isso. Ao anoitecer, então a noite havia chegado. A noite havia chegado. Jesus disse a seus discípulos, ele fala aos discípulos, aquele grupo mais próximo, ele fala àqueles que o seguem. Nós vamos usar essa palavra, dizer assim, ele fala aos cristãos, aqueles que o reconhecem, aqueles que o aceitaram, aqueles que o receberam. Ele fala para eles, mas não tem apenas eles ali não, presta atenção nisso. Jesus então convida os seus discípulos, o seu grupo mais restrito, o seu grupo que o acompanha. Ele diz assim, vamos atravessar para o outro lado do mar. Esse mar é o mar da Galileia, é o Genezaré, é um grande lago. Vamos para o outro lado. E o texto diz que quando ele faz esta formulação, presta atenção nisso, 36, com ele a bordo, partiram e, observe isso, e deixaram a multidão para trás. Destaque essa expressão, deixaram a multidão para trás. Presta atenção nisso hoje. Jesus estava no mesmo ambiente, no mesmo espaço, no mesmo território. Então pense assim, estava Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão. Nós temos três elementos no mesmo território: Jesus, os discípulos e a multidão. Os três estão no mesmo ponto geográfico. E se você fizer um Google Maps e uma visão espacial, você vai ver Jesus, os discípulos e uma multidão. A noite chegou, e a noite chegou para todos. A noite chegou para Jesus, para os discípulos e para as multidões. A noite, ela chegou sobre aquele espaço. É noite para todos. Não é noite para uns e dia para outros. Não há um fuso horário espacial nesse planeta chamado Terra. A noite chegou para todos ali. O texto diz que quando a noite chega, Jesus, que está cuidando e falando para a multidão, ele agora se dirige para os discípulos e diz, vamos para o outro lado desse lago, mar de Genezaré, mar da Galileia, vamos para o outro lago. É uma grande porção de água, alguma coisa parecida como da Praça 15 indo para Niterói. Apenas para dar uma referência. O texto diz que Jesus e aqueles discípulos entram no barco. E o texto diz que ali tem outros barqueiros, outros barcos, e os outros barcos que estavam ali também decidem também pegar a mesma direção. Eles vão de carona, vão de reboque, então vão também. E o texto diz que quando os discípulos entram no barco, Jesus, numa atitude inusitada, é a primeira vez que isso acontece. Ele havia ministrado aquele dia inteiro. Ele se dirige para a popa do barco. A popa é o final do barco. É lá, a proa na frente, a popa atrás. É a parte traseira do barco.
A parte da frente é a quilha, vai cortando a onda, vai levantando. Então, aquela parte sempre ela é um pouco mais baixa. Ele vai lá para trás. E o texto diz que quando ele vai lá para trás, versículo 37, olha isso. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Oh, bendita almofada. Naquela noite, ele entra no barco. E fico pensando, de onde saiu aquela almofada? É um barco de pesca. É um barco de pesca, não é um barco de transporte, é um barco de pesca, usam para pesca. Mas, de alguma maneira, tem uma almofada ali. De alguma maneira, tem alguma coisa um tanto quanto mais fofinha. E Jesus, ele pega aquela almofada e ele coloca para ele lá no final desse barco. E o texto diz que ele deita ali. E o texto vai dizer, no ato contínuo, que Jesus dormia. Que sono espetacular é esse? Deitou, dormiu. Deitou e entrou em alfa. Jesus, ele deita e dorme, e dormia na parte traseira do barco. Ora, você sabe que quando um barco vai sair, um barco ele tem cordas que prendem, tem âncora, tem coisas que precisam ser colocadas dentro do barco. Esse barco tem que ser liberado de cordas e vai ter que... ali onde o barco está, normalmente é uma área mais rasa. Algumas vezes tem que empurrar um pouco. A Bíblia não diz que ali tinha um porto, um pier. Não sabemos se já nesse tempo havia isso. Então, de alguma maneira, ainda está assim, naquele momento de não tem motor. É remo, então vai puxando o barco e vai remando, e o barco vai se afastando, se afastando. E Jesus já pegou no sono. Ele está dormindo, numa almofada, e o texto vai dizer que Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando, dizendo: mestre, vamos morrer. Os discípulos quebram o sono de Jesus, já gritando: nós vamos morrer. O versículo 37 vai dizer para nós que logo uma forte tempestade se levantou. Dá cor também nessa expressão. Veja só, todos estavam ali no solo, no continente, na terra. Jesus, os discípulos e multidão. A noite chegou, e a noite chegou sobre tudo ali. E ele diz para os discípulos: vamos para o outro lado. E os discípulos, conduzindo ele, entra no barco e começa a navegar. Ele pega uma almofada e já vai dormir. Pega no sono. E o texto diz que logo. O que é logo? É de pronto, de imediato, de repente, logo. Normalmente, a gente sabe que as mudanças climáticas nos dão sinais. Todo mundo sabe disso aqui. A gente olha e diz assim: vai chover. A gente começa a ver mudanças climáticas. É um vento que está soprando, vem chuva. São nuvens pesadas que surgem, vem água. A gente sabe, há uma mudança, a gente percebe isso. O interessante é que o texto diz que logo explodiu uma forte tempestade. Parece que essa forte tempestade, ela brota assim, de repente, do nada, e já começa uma tsunami forte, sem aquela coisa assim, vai chover. Hoje nós temos uma ferramenta chamada clima-tempo, né? Você conhece isso? E você, com antecedência, sabe como é que vai estar amanhã. Você sabe como é que vai estar amanhã, e tem gente que não sai de casa sem olhar aquilo.
Não, deixa eu ver se vai chover, que roupa que eu vou, que roupa. Mas isso foi, bum, uma forte tempestade se levantou. Aí diz o texto aqui, as ondas arrebentavam contra o barco, que começou a encher-se de água. De repente, parece que tudo virou de ponta cabeça. De repente, como foi? De repente, quem já passou por turbulência em avião, o piloto avisa. Ele avisa antes de entrar. Porque o equipamento de bordo diz para ele, sinaliza para ele, que daqui a pouco vai ter uma turbulência. Ele desvia um pouco e ele procura fazer alguma coisa. Não tinha como, foi bum, que isso? Tudo ficou de ponta cabeça. Forte tempestade, as ondas, elas se movem pela força do vento. Então, foi uma coisa tão pesada que grandes vagas, e tudo de repente, ondas arrebentando o barco. É bacana essa expressão, arrebentando o barco, é pela força e pelo peso da pancada que dava naquele madeirame daquele barco. E começou a encher de água. O barco começou a ter água, e os discípulos estão dentro daquele barco, vendo que a lâmina de água já está subindo, já está molhando os dedos, e, é claro, entraram em pânico, entraram em desespero. E quando eles percebem que isso tudo está acontecendo muito rapidamente, versículo 38, Jesus está alheio a esse cataclisma que está acontecendo. As ondas solapando o barco, as águas invadindo o barco, agitação, aqueles baques. Jesus ele está dormindo. Ele está, como diz, ferrado no sono. E Jesus dormindo, ferrado no sono, dormindo numa almofada. Talvez já tivesse molhado essa almofada, respingada de água. Os discípulos o acordaram, clamando, gritando: Jesus, mestre, 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 nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E ele, quando escuta isso: Senhor, tu não te importas que nós vamos morrer? Versículo próximo vai dizer, 39, Jesus, ele não desperta com o vento, ele não desperta com as ondas batendo, ele não desperta com o barco fazendo água, ele não desperta com o balançar, ele não desperta. Ele desperta quando ele é chamado, quando ele é convocado, aí ele desperta. Aí ele desperta. Interessante. Será que o clamor dos discípulos foi mais intenso em decibéis que a força do vento, que a batida das ondas, que o sacudir dos barcos? Eu acho que não. Mas ele está ensinando alguma coisa para mim e para você. E ele está dormindo, então ele desperta. E quando ele desperta, ele não responde aos discípulos que estão em desespero. Quando ele desperta, ele repreende o vento. Ele diz, é como um guarda de trânsito que tem um apito na mão, e apitou. Ele repreendeu o vento. Então ele tem poder de se comunicar com o deslocamento do ar. Ele tem esse poder. Ele tem poder de se comunicar com essa força física, mecânica, que é algo tremendo. Ele tem esse poder. Ele fala com o inanimado. Ele falou com o vento: vento, eu te repreendo. Eu fico pensando, pense aqueles ventiladores de estúdios de filme hollywoodiano, que são coisas monstruosas que eles constroem para fazer filmes de vento. É uma coisa, parece uma turbina. Quando alguém liga aquilo, tudo vai voar,
tudo aquilo é mecanicamente preparado. Ele disse, vento! E o vento desligou na hora. Acabou a energia. O vento acabou na hora. O vento... Vento! Eu fico pensando naquele deslocamento. Foi um engavetamento de moléculas. Parou tudo. Vento, eu te repreendo. Mas o vento gerou um efeito, né? O mar está ainda agitado. E ele diz, mar, silêncio. E o mar vira uma piscina, Tony, liso, sem uma marola. O mar vira uma piscina praticamente congelada, sem uma marola. Uau, que coisa é essa? Aquieta-te. O texto diz que, de repente, ato contínuo, de repente, o vento parou e houve grande calmaria. Tudo isso está acontecendo em frações de segundo, ou milésimos de segundo. Tudo está acontecendo assim, de repente. Aí o texto vai dizer agora no 40, seguindo agora o texto, então Jesus lhes perguntou. Jesus só trata com os discípulos depois que tratou com a tempestade. Depois que tratou com a tempestade, que ele estabilizou o quadro, agora ele fala com os discípulos. E quando ele fala com os discípulos, ele fala uma coisa que não é fácil de entender. Ele diz assim, então, Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Não parece uma pergunta ridícula? Senhor, e não era para estar com medo, Senhor? E não era para estar com medo? E não era? Conhece aquele brinquedo num parque chamado, acho que é Cabul, que é uma torre, tipo um elevador, e tu sobe uns 30 metros numa cadeira com o pezinho balançando? Aí ele sobe, tal. Aí lá em cima ele trava, caca. Aí você conta, acho que uns 3 segundos, e alguém solta aquela trava, e ele desce como um elevador que quebrou o cabo de aço. Tchaf! E você tem certeza que a tua alma e teu espírito saiu. Aí você tem que esperar voltar, né? Semana passada eu fui fazer um casamento em Floripa, aí meu neto inventou de ir lá em Beto Carreiro, eu nunca tinha ido. E a gente descobre que a idade às vezes pesa um pouco, né? 68. Aí fomos na montanha-russa. E o moço, pela idade, falou assim, o senhor tem preferência. Você tem outra fila. E a preferência é o primeiro carro da frente. Aí ele está do meu lado. Eu falei, cara, não vou jogar a toalha. O cara vai deitar, o cara vai me zoar a vida toda. E aí, vô? Eu falei, tá, então firme aí. Firme nada. Olhei para a moça e falei, dá para tocar pelo lado de trás. Não, pô, é a preferência. Pô, legal. Ela gosta de mim pra caramba. Aí bota, trava, travou, aí vem a moto, vê se está seguro, tá? Ah, meu Deus. A coisa começa tranquila, né? Tá. A subida é tranquila, irmãos. Você nem sente nada. Mas daqui a pouco, meu irmão, ele chega aqui, ele dá, aí ele para aqui. Aí começa a tua tristeza. Porque quando ele vira assim, eu orava para não botar para fora o almoço. Falei, vai ser um mico para o meu neto. Falei, Jesus, não deixa eu estragar aqui
essa tarde, não deixa. Acho que eu orei muito, irmãos. Orei mais um pouquinho, falava em línguas. Deus, não deixa, porque você sente literalmente que o teu estômago sobe, desce, vai e vira. Aí ele desce assim, dá um loop. Meu Deus. Eu fazia isso quando eu era mais novo, eu fazia rindo, eu ficava na fila para repetir. Eu falei, cara, acho que a idade chegou. Acho que esse negócio não dá muito para gente, para coroa, não. E eu observei que eu era o único coroa ali, irmão. Eu falei, eu estou no lugar errado. Olhei assim, pô, não tinha ninguém da minha faixa, só tinha gente nova, adolescente. Eu falei, o titio da Fanta aqui está mal. Eu vou ficar mal nessa história. Sabe, irmãos? Claro que tem que ter medo. Claro. Eu vou ter medo, porque é de noite. E é de noite, eu perdi a noção de espaço, porque é de noite. Se tem vento, se tem tempestade, claro que não tem lua cheia. Claro que não tem estrelas. Tem nuvens pesadas, densas nuvens. Se tem tempestade, tem nuvens carregadas, escuras, cinzas. Parece que o mundo está acabando em fração de segundo. E ele pergunta, por que vocês estão com medo? Que pergunta é essa, Senhor? Aí eu sempre fico assim, mas por que essa pergunta? Por que estão com medo? Ah, não? Então não é para estar com medo. Não é para estar com medo. É isso mesmo, Senhor. Então a turbulência vem, treme tudo, cai respirador, e não é para estar com medo, Senhor. Claro que é para estar com medo. Essa sensação, ela fugiu da normalidade. Então, claro que é para estar com medo. Claro. Eu já fiquei preso dentro de elevador. Eu não chorei, mas eu falei, Senhor, será que demora a chegar o bombeiro? Tu pensa, caramba, quanto tempo eu vou ficar aqui? Aí você pensa, aí vem o diabinho, e vai quebrar o cabo de aço, ele vai despencar, vai quebrar. Eu falei, não vai quebrar não, Senhor, não deixa quebrar não. Eu ficava pensando, como é que eu faço se ele despencar lá embaixo? Como é que eu faço para não quebrar tudo? Claro que você fica com medo. Claro. Entrar para uma cirurgia não fica com medo. Entrar para uma UTI não fica com medo. Claro que fica. Claro. Meu Deus, caramba. E se? Claro que fica com medo. Claro. Está andando numa estrada com muita chuva. Tu fica tenso. Meu Deus, não deixa ninguém encostar perto. Porque você fica vendo batidas, acidentes, engavetamentos. Claro que fica com medo. Claro. E não é uma coisa, não, é normal. Ter medo aqui seria uma coisa normal. Mas ele diz assim, por quê? Me dá uma razão, me dá uma causa, me dá um motivo. Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Por quê? Por que vocês ainda não têm fé? Aí ele atrela o medo a pouca fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, ele está dizendo muita coisa. Olha, vocês estão com medo, porque está faltando palavra, está faltando fé. Vocês têm pouca verdade de palavra dentro de vocês, porque senão vocês não teriam um nível, mas não seria tão alto assim. Aí, eu pensando nesse texto, de repente, voltando para o versículo de número 36, falta o 36, eu falei, uau, eu nunca tinha pensado nisso. Então, o que eu quero falar contigo hoje, eu nunca pensei, eu nunca tinha visto isso na maneira como eu vi, na perspectiva como enxerguei. E é isso que eu quero pensar contigo. Está aqui o 36. Quantas tempestades estavam acontecendo naquele dia, naquela noite? Quantas? Quantas tempestades? Eu nunca tinha pensado nisso, na maneira como o Espírito Santo me deu um insight. Olha esse negócio aqui. Observe isso. A tempestade que estava sendo narrada, contada, é a tempestade que acontece no teatro do Mar da Galileia.
A tempestade que Marcos está narrando é a tempestade que acontece no teatro, na cena do mar